Olá! Hoje o Ligado em Saúde fala sobre a malária, doença infecciosa transmitida através da picada de um mosquito. Entre 2006 e 2008, foi registrada uma queda de 43% no número de pessoas infectadas no Brasil. Mas a situação continua crítica na região amazônica, onde acontecem praticamente todos os casos da doença no país. Por lá, a malária afeta 13 em cada 1.000 habitantes. Quais são os sintomas, como tratar e o que fazer para evitar a picada do mosquito é o que você descobre a partir de agora. Para conversar sobre a malária, convidamos o imunologista Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Ele é coordenador do Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Tudo bem, Cláudio? Como vai? Prazer em te receber aqui hoje. Quero começar o programa perguntando para você como é que é essa transmissão. Eu falei agora no início que é através da picada de um mosquito. Mas que mosquito é esse? Como é que acontece a transmissão da doença? Exatamente, uma doença infecto-parasitária. Na verdade, o agente causal é um parasito, é um protozoário. Isso quer dizer que é um parasito de uma célula só. E essa célulazinha, esse parasito, infecta e destrói glóbulos vermelhos. Ele é transmitido pela picada de um inseto, um mosquito. Tem vários anófilos, no Brasil tem um predominante, mas existem alguns outros, às vezes tem tipo de malária na região costeira, um outro tipo de mosquito que dá em criadouros um pouco diferente, mas grosso modo é um mosquito que dá em águas paradas, limpas, sombreadas. Então quando tem água parada é uma possibilidade de foco de criação de mosquito que transmite a malária. Porque a gente sabe também que essa doença está predominantemente na região amazônica. Ele é um mosquito especificamente ali daquela região? Não, ele é um mosquito que, como ele predomina nesse tipo de criadouro que eu te falei, a gente, na verdade, com as obras de engenharia sanitária, conseguiu eliminar a malária de praticamente metade do território brasileiro, que é a área não amazônica. Então, 99,7, 8, 9, 6% dos casos, depende de ano para ano, são registrados na região amazônica porque houve uma ocupação da Amazônia pelos homens desde os anos 70 e isso fez com que o homem, na verdade, entrasse na casa do mosquito. Mas não é uma particularidade da Amazônia. Teve, nos anos 40, tanta malária na Amazônia como fora dela. Certo. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem um mapa do Brasil mostrando como é que é essa distribuição da malária. Esse mapa tem dados de 2008, do Ministério da Saúde, e tá aí, olha, de 97% dos casos de malária, 97% dos casos de malária estão em apenas 6 estados brasileiros. Olha lá, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. E os 3% restantes estão em apenas 3 estados. Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Tudo ali mesmo na região amazônica. Né? Então, esses 3 estados são estados nos quais a eliminação já está acontecendo. Então, existe muito pouca transmissão e em muito pouco tempo vai se declarar como regiões livres da malária, como as outras regiões. Mas o que é preciso ter em mente é que como a gente está dentro do território brasileiro e com 99, alguma coisa, muito, por cento dos casos ocorrendo na região amazônica, existe uma mobilidade muito grande de gente e de mosquito. Por isso que a legislação sanitária obriga que quando você sai de uma área de transmissão, você passe um inseticida piretroide. Isso a gente vê muito em voo internacional, que as regras são mais frequentemente. É um inseticida que a aeromoça passa, você já deve ter visto em voo internacional, que eles são ele acontece mais frequentemente, mas a rigor a gente deveria fazer cada vez que vem um voo da Amazônia para o Rio de Janeiro, porque a gente tem que evitar que mosquitos contaminados, infectados, venham para a região. E esses mosquitos infectados que viajam, igualzinho pessoas infectadas, às vezes ainda não doentes, são responsáveis por microsurtos, microepidemias de malária. Então a gente chama de malária de aeroporto. Há alguns anos teve na França, por exemplo, um avião chegou com mosquitos infectados provavelmente, e é o suficiente para infectar algumas pessoas e ter alguns casos. Evidentemente, os serviços de vigilância sanitária são eficientes e acodem rapidamente esse tipo de situação, tratam-se os casos, imediatamente se pesquisa também nos contactantes, nos indivíduos próximos, nos vizinhos, e essa microepidemia é controlada. Mas é preciso ter em mente que nós temos mais de 300 mil casos anualmente registrados na Amazônia e que eles podem sair de lá e que pessoas não imunes
rígidas e que não têm nenhuma história de contato com a malária podem se deslocar para essa região a trabalho, ou em férias, ou em viagens mesmo de passeio dentro da Amazônia e se contaminar. E o fundamental que eu queria te dizer, Marcela, é que os indivíduos na área endêmica estão acostumados a pensar que uma febre pode corresponder a um episódio de malária. Os médicos também. O indivíduo que está na portaria de um posto de saúde também. Então, todo mundo pensa que febre pode ser malária. O inverso não é verdadeiro fora da região endêmica. E por isso que um caso, se ele for diagnosticado fora da região endêmica, fora da região amazônica, ele tem 60 vezes mais chance de evoluir para o óbito do que se ele for detectado dentro da Amazônia. Porque o tratamento aí rápido é fundamental. É fundamental. Então, hoje, com as medidas implementadas pelo programa, a gente vai ter chance de falar um pouquinho disso, do Programa Nacional de Controle, a gente trata mais de 60% dos casos diagnosticados no Brasil nas primeiras 48 horas. Então, aparecimento de sintoma, quer dizer, desde o primeiro momento que o indivíduo tem febre ou tem qualquer outro sintoma que possa evocar a presença de malária, ele procura um posto de saúde e o diagnóstico é feito pela rede municipal, pela rede descentralizada, e de forma gratuita, e o tratamento é instituído gratuitamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Agora me fala sobre os sintomas. De que forma que esse protozoário, né, que é transmitido através da picada do mosquito, ele afeta o nosso organismo? Que partes do corpo ficam afetadas, ficam ali prejudicadas? O parasito, ele infecta e destrói glóbulos vermelhos. Então, ele é uma doença sistêmica, ele é uma doença que está em todos os órgãos, teoricamente, do organismo. E como ele infecta e destrói glóbulos vermelhos, e faz isso com uma certa periodicidade, ele faz isso com intervalo de 24 ou 48 horas, e por isso mesmo a gente fala de malária terçã, porque a febre acontece no dia 1 e no dia 3, quer dizer, pula um dia, ou malária quartã, porque ela acontece no dia 1 e no dia 4, pula 2 dias. Essa periodicidade é muito evocativa de malária. Então, isso é um dado importante. Você está com febre dia sim, dia não, é para efetivamente pensar que pode ser malária. Mas eu acho que mais do que isso, é preciso se pensar em malária, em qualquer febre, diária ou não, até porque no início ela pode demorar para adquirir esse ritmo periódico de 24 ou de 48 horas. Mas febre, e como o parasito infecta e destrói os glóbulos vermelhos, cada crise de destruição de glóbulos vermelhos é acompanhado de uma crise, um pico febril, com calafrios e tremores, calafrios, seguido de sudorese, suor muito intenso e depois um estado de prostração. Certo. Então, esse ciclo, que pode ser característico ou não, mas eu insistiria para você, que eu acho que essa é a mensagem que a gente deve passar aqui, é que febre, de qualquer forma, em qualquer periodicidade, no indivíduo que esteve na área endêmica, ou que está em área endêmica, deve ser considerado como suspeito de malária. E, Cláudio, a gente tem um depoimento aqui que a gente gravou pela internet, né, via web, que é o depoimento do Edson. Ele tem 32 anos, mora em Rondônia há 15 anos e já teve malária 5 vezes. Vamos ver. Quando nós chegamos aqui em Rondônia, isso foi em 85, de 10 pessoas, 8 pegavam malárias por dia, assim. Era uma epidemia muito grande de malária. E eu peguei 5 vezes. É que a malária ela tem uma peculiaridade diferente. Ela agride o seu organismo, ela ataca você com forma mais intensa, como eu posso dizer, 1 hora no dia. Então, todo dia, ela te ataca às 14 horas, um exemplo, né? Depende da forma que o vírus te pegou para ele processar dentro do seu organismo. Então, todo dia, às 14 horas, você vai ser acamado, você vai ficar muito mal. Esse é o primeiro sintoma peculiar da malária. O segundo, pode estar um calor de 40 graus, 39 graus. Você treme de frio, dá desespero, porque você começa a tremer de frio, vai no meio da rua com um cobertor enorme, quente, e você começa a tremer de frio. Você sente muito, muito frio. Ela mata muito. Eu tenho um tio que faleceu há pouco tempo agora, cara, mas não de malária, mas ele pegou 52 malárias. 52 vezes. Isso não é história de carochinha, isso é verdade. 52 vezes. Meu pai pegou 10, eu peguei 5, mamãe pegou umas 12. Enfim, ele como vivia na fazenda há mais tempo, meu tio, ele pegou muito mais malária. E como que é isso hoje aqui em Rondônia, né?
Como eu falei, estou aqui há mais de 15 anos. Hoje a malária é mais difícil de você contrair, você pegar. Porque antigamente dizia muito matamento aqui. E meu pai tem propriedade rural, fazendas aqui, e nas fazendas que nós pegávamos malária demais. Porque havia um desmatamento das terras, das florestas, então os mosquitos, eles invadiam os lugares mais urbanos da fazenda, que são as casas, que são os lugares ali, né, o lugar do caseiro, e nós éramos atingidos por essa epidemia do mosquito da malária. Hoje, como o desmatamento ele diminuiu um pouco, há também um cuidado maior, mas é isso. Ainda se a gente consegue sobreviver na Amazonas, aqui em Rondônia, né? Perto dos mosquitos da malária, a gente não tem medo acerca disso. E, claro, se protegendo sempre. Me chamou a atenção isso que o Edson falou, né? O pai pegou 12, a mãe pegou 10 vezes, ele 5, e falou de um tio que teve 52 vezes. É isso? Eu acho que uma questão, tem alguns dados que a gente deve aproveitar para comentar no depoimento do Edson, né? A primeira é a questão do número mesmo. Hoje, com um programa mundial, uma preocupação mundial com a eliminação da malária, isso é um desejo e é um objetivo que renasceu e que tinha sido proposto nos anos 50 pela Organização Mundial da Saúde, um programa que visava a erradicação da malária no mundo. Então, muito rapidamente a gente conseguiu eliminar a malária de vários países, como, por exemplo, a gente eliminou de fora da região amazônica. E se deu conta que as realidades eram distintas em localidades diferentes. Isso aconteceu no nível mundial também. Então a gente conseguiu eliminar de vários países, inclusive da Europa, e não conseguiu de outros, por várias razões econômicas, instabilidade política, guerras. Então a gente se deu conta que havia necessidade de adequar as medidas, e foi aí que surgiu, nos anos 90, a decisão de se diminuir a morbidade e a mortalidade. A gente queria que ela fosse menos grave e que ela matasse menos. Houve um discurso novo, e esse discurso nos enche a todos de otimismo, que é um discurso político, que envolve hoje a Secretaria das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde e grandes fortunas. O Bill Gates, a Fundação Bill e Melinda Gates, o Gates declarou o seguinte: eu vou viver provavelmente mais 30 anos, tenho 60 e tantos, e esses 30 anos eu quero dedicar à eliminação da malária no mundo. Então nós estamos diante de um novo discurso, uma nova realidade, uma nova vontade política, e a gente acredita que isso sim tenha trazido uma nova esperança. Por que também? Porque hoje a gente tem recursos que não tinha nos anos 50. A gente tem, por exemplo, o diagnóstico, um diagnóstico que a gente tem acesso. Não é só com a microscopia óptica. O Brasil tem, na região amazônica, nos 600 e tantos municípios, ele tem 3.500 postos de saúde que oferecem o diagnóstico e o tratamento gratuito. E esse diagnóstico é baseado no exame microscópico. Quer dizer, a gente bota no microscópio uma gotinha de sangue do paciente, cora essa gotinha e vê se tem ou não tem o parasito. Mas esse é um diagnóstico que requer um olho treinado, requer um técnico especializado. Hoje a gente tem recurso do diagnóstico com um teste rápido, um teste comparável a um teste de gravidez que você faz com uma fitinha. Esse teste modificou a realidade. Eu dei essa volta grande, Marcelo, desculpa eu te contar o seguinte. Nós tínhamos, no início da década, 5% dos casos diagnosticados com malária. Isso que ele contou é uma impressão baseada na quase certeza de que o indivíduo que vive numa área endêmica tem que febre é malária. E não é necessariamente assim. Quer dizer, talvez ele não tenha feito 52 diagnósticos, exatamente, né? Ele provavelmente confundiu algumas coisas com malária e outras foram malária mesmo. Mas o fato é que ela é frequente nessa região. E é possível você ter malária pelo muitas menos vezes. Várias vezes, muitas né? vezes. Ele Quer dizer, não é igual a outras doenças em que você já está ali imunizado. Exatamente. Então esse é um aspecto muito importante que determina um pouco a pobreza das ferramentas com as quais a gente pode enfrentar ou almejar a eliminação da malária no mundo. Ela não é uma doença que, como o sarampo, por exemplo, você tem uma vez e está imunizado para o resto da vida. Ela é uma doença que a imunidade é adquirida lentamente. Se for numa criança que nasce numa área endêmica, se ela não morrer até os 5 anos, que as chances são muito grandes, ela vai ficar imune por volta dos 15 anos, 12, 15 anos, às vezes mais, dependendo da frequência com a qual ela teve malária. Ela vai ter malária muitas vezes. Ela vai possivelmente escapar da malária letal se passar dos 5 anos de idade, sendo exposta cronicamente. Um adulto, a gente já sabe que não é bem assim. Ele tem malária, mas depois de um certo número de crises, ele, na verdade, tem uma certa imunidade à forma grave.
Então ele não vai morrer mais de malária. Esse indivíduo que ele contou, que conta 50 casos, a gente não sabe muito. A gente continua conversando no próximo bloco, ainda tem outras informações que vão te ajudar aí a se prevenir contra a malária. Não sai daí, a gente volta já. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje estamos conversando sobre a malária com o imunologista Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Cláudio, você trouxe bastante informação para a gente, né? Então é possível ter malária várias vezes, não apenas uma. Agora, tem grupos de riscos? Tem pessoas que estão mais vulneráveis ou onde essa malária pode ser mais grave? Então, como eu estava dizendo, o indivíduo que vive na área de transmissão, e se ele for exposto ao risco da doença, né, ele acaba adquirindo uma certa imunidade. Essa imunidade não impede que ele tenha doença, sobretudo não impede que ele tenha infecção, mas ele vai primeiro ficando protegido da forma letal, depois das formas graves, até ele não ter mais muito sintoma. Ele tem um pouco, se você conversar bem com ele, você se dá conta que ele não se sente plenamente saudável. Mas tem alguma faixa etária onde isso é mais perigoso, alguma condição de saúde? Então esse é um indivíduo que vive na área endêmica. Qualquer indivíduo que não vive em área endêmica, qualquer um de nós que se desloque para a região endêmica, é considerado um indivíduo pertencente a um grupo de risco. Por não ter nunca tido contato com a malária. Exatamente. O segundo grupo são as crianças, que têm um sistema imune menos desenvolvido e, sobretudo, nas áreas aí dentro e fora da área de transmissão. Então, quer dizer, uma criança, mesmo que ela esteja na área de transmissão, ela é mais vulnerável à infecção e pode ter doença mais grave. E um outro grupo são as mulheres grávidas. As mulheres grávidas também, com mais frequência, pode ter infecções mais graves e pode ter também abortamento e pode ter complicação da gravidez. Quer dizer, quando a gente fala de crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas, você diria até que não é aconselhável que elas viajem para esses locais onde a doença é endêmica? Não havendo necessidade absoluta, não é recomendável efetivamente que uma mulher grávida se desloque para uma região de transmissão intensa. Certo. E se isso for absolutamente indispensável, tomar as precauções necessárias para evitar o contato com o mosquito. A gente vai chegar a elas, mas antes disso, o diagnóstico você já falou para a gente, é um diagnóstico simples, né? Ali, enfim, microscópio, tudo, laboratorial, mas como é que é feito o tratamento? Ele pode ser encontrado em qualquer unidade básica de saúde? Ele é encontrado em qualquer unidade básica de saúde, mesmo nas regiões onde a malária não é endêmica, onde ela não é frequente, onde ela não é prevalente. A Secretaria de Saúde sabe informar quais são os centros de referência. Por exemplo, eu tenho a oportunidade de dirigir um centro que é referência para o Ministério da Saúde para a região extra-amazônica. Então, não só a gente está preocupado com o treinamento do pessoal para a área de diagnóstico fora da região de transmissão, porque você imagina que olhar no microscópio 100 lâminas por dia é um processo de reciclagem e de atualização para qualquer técnico. Claro. O indivíduo que não vê 2 malárias por ano ou menos, ele precisa ser reatualizado, ele precisa ser treinado. Então, a gente usa também métodos que são mais simples, método diagnóstico rápido, a gente chama, que também pode ajudar no diagnóstico. O tratamento é gratuito e está disponível em toda a rede e as secretarias de saúde, sobretudo, têm acesso à medicação que varia, evidentemente, de acordo com a espécie do plasmódio. 85% dos casos no Brasil são causados por um plasmódio, por um parasito que chama Plasmodium vivax, que não mata. Tem um amigo americano que diz assim, a malária por Plasmodium vivax, ela é causada por um parasito que não mata, mas quem tem acha que vai morrer. Ele fica muito mal mesmo, mas ele não vai morrer. Mas a malária por Plasmodium falciparum é uma que mata. Essa é a razão da malária dever ser considerada sempre uma emergência médica. Claro. Porque um caso de malária por Plasmodium falciparum pode levar ao óbito. E esse tratamento é um tratamento de longo prazo? Quanto tempo ele dura? Ele é um tratamento que deve ser feito, no caso da malária por Plasmodium falciparum, por 7 dias. E no caso da malária por Plasmodium vivax, a gente tem que fazer um pouco mais, 7 a 14 dias. E a gente usa uma medicação que tem que tratar a forma que pode ficar dormente no fígado e pode ser responsável por uma nova crise de malária depois que o paciente já tiver saído da região e já tiver, inclusive, sido tratado. Então, é um tratamento relativamente rápido, não tem grande mistério, nem é difícil de ser administrado e, evidentemente, que a gente deve dar preferência ao tratamento por via oral, mais simples, mais fácil de aplicar e de tomar, e que vai ser indicado no caso da malária menos grave. E a gente deve fugir da malária grave, tratando rapidamente
Certo. E, Cláudio, a gente tem algumas orientações, a gente preparou aqui sobre proteção, né, prevenção individual. Vamos assistir? Depois eu quero que você comente. Aplique um repelente que tenha na sua fórmula a substância DET. E lembre-se de conferir as orientações do fabricante quanto à necessidade de reaplicação do produto. Dê preferência a roupas claras e que protejam braços e pernas. Proteja também os pés, usando meias e sapatos fechados. Coloque telas em portas e janelas. Na hora de dormir, use um mosquiteiro impregnado com inseticida. E se puder, durma com o ar-condicionado ligado. Cláudia, essas orientações estão na página do Ministério da Saúde. A primeira pergunta que eu tenho a te fazer é sobre a concentração dessa substância, né, o DET, nos repelentes. Ela tem que ter algum tipo de concentração específica para realmente proteger as pessoas? A gente deve procurar repelentes que têm 10% de DET, até porque eles, nessa concentração, protegem por mais tempo o indivíduo. Se considera que se você colocar e não for uma área muito quente, que você não transpire muito, ela oferece uma proteção, estando na pele, por 10 horas. Então, isso é uma informação importante para quando comprar, procurar que seja com 10% de DET. Ou icaridina, por exemplo. Tem outros repelentes com outras formulações e estão disponíveis na farmácia e eles, de fato, representam uma proteção. Um detalhe importante é que ele deve ser aplicado também por cima da roupa, porque em condições, por exemplo, através da calça, o mosquito pode picar, ou através da meia. Então, usar o repelente por cima da roupa, não hesitar muito. Eu acho que uma informação importante é que o mosquito tem hábitos noturnos, o mosquito que transmite a malária no Brasil, ao contrário do mosquito da dengue, por exemplo. Então, ele pica do cair da tarde até as primeiras horas da manhã, até 6, 7 horas da manhã, essa é a hora que ele, na verdade, está picando. E com um pico no final do dia e início da madrugada. Então, uma péssima ideia é convidar seu namorado ou sua namorada para tomar um drink na beira do rio, porque isso é o local e o horário, no cair da tarde, que a transmissão ocorre. Então, evitar o contato com o mosquito. E se tiver que ir, de qualquer forma, por alguma emergência, roupas compridas, né, como a gente viu ali, fechadas, tampando pés, o máximo, canela. E não é para botar repelente como quem bota perfume, é para efetivamente cobrir bastante, usar um spray por cima da roupa, para o cabelo, para o pescoço, todas as regiões descobertas. Isso é uma informação importante para ajudar na prevenção. Certo, Cláudio. E que outros países também têm problema de malária? Que dica você dá para viajantes, né? Porque a pessoa tem que estar informada, o lugar que ela vá, né? Como ela pode se proteger. Quais são esses outros locais? Deixa eu primeiro dar uma informação útil, é que nós temos um e-mail que chama infomalaria@fiocruz.br, no qual os indivíduos podem ter informação, inclusive do telefone celular, que corresponde ao número para atendimento e para informação sobre malária, e se for um caso de urgência, a qualquer hora do dia e da noite. 88 países ainda têm transmissão ativa de malária, e sobretudo são países que ficam no hemisfério sul e na região que a gente chama de intertropical, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, por condições climáticas e de umidade que favorecem a criação do mosquito. Então, ele está presente na maior parte dos países africanos, abaixo do deserto do Saara. Ele está presente na América do Sul, sobretudo e Central, sobretudo nas regiões da Amazônia e o Paraguai. Ele está presente no Extremo Oriente, no Oriente Médio. Ele está presente no Sul, no Centro e no Sudeste Asiático. Então, é preciso que o indivíduo, antes de se deslocar para uma área onde eventualmente ele possa ter contato com malária, entrar em contato com um dos centros de informação para viajantes. No Rio de Janeiro nós temos no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, do Fundão, na própria Fiocruz, no Hospital Antônio Pedro. Então existem vários hospitais que oferecem esse serviço de aconselhamento para o viajante e, sobretudo, para acompanhamento do indivíduo que esteve numa região endêmica e volta com febre, e que é uma das coisas tão importantes quase quanto a prevenção, é que ele esteja a par do risco que ele correu viajando para uma região de transmissão. Tá certo, Cláudio. Obrigada pelas suas orientações, viu? Um prazer te receber aqui hoje no Ligado em Saúde. O Ligado em Saúde de hoje termina aqui e você pode sugerir os próximos temas do nosso programa. Escreva para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o nosso site canalsaude.fiocruz.br para conhecer toda a nossa programação. Eu te espero no próximo Ligado em Saúde. Até lá!